Meus queridos irmãos, elevemos o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus e da Virgem Santíssima, que Ele nos abençoe neste momento de aprendizagem divina, onde a participação de todos tem a sua importância, o seu valor, em especial ao do nosso irmão convidado, que estará nos brindando com o seu conhecimento e nos trazendo um pouco de luz. Que Deus nos abençoe e que sejamos todos agraciados com este momento tão sublime de eterna luz do conhecimento. Muita paz para todos. Boa noite, meu povo. Boa noite. Boa noite, que tenhamos todos uma boa noite. Sejam bem-vindos ao Salão de Estudos Virtuais, né? Do Centro Espírita, do qual vocês fazem parte. E eu estou tendo o prazer de estar aqui com vocês nesse instante. Então, José Piedade está aí presente, fazendo uma homenagem a esta figura que eu já conheço há algum tempo e os demais estou conhecendo agora, com essa homenagem, esse prazer. Que Jesus nos abençoe. Então, realmente, como disse no início, alguns já se encontravam aqui, outros chegaram depois. Para mim é um prazer estar aqui, colaborando com esse momento de reflexões doutrinárias dentro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, como nós sabemos, é a carta magna da nossa libertação espiritual, porque é através da vivência dos ensinamentos de Jesus, na sua prática, que todos nós estamos buscando alcançar a perfeição. Não é ao acaso que os Espíritos nos apresentam na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o ser mais evoluído que Deus já enviou à Terra para nos servir de modelo e guia. E eles respondem apenas com uma palavra: vede Jesus. Ele é o vosso modelo e o vosso guia. É o ser ao qual nós estamos sendo inspirados, nós estamos sendo convocados e atraídos pela sua energia de amor, que é sublime por todos nós que nos encontramos nesse educandário chamado planeta Terra. Então, é através dele que nós estamos buscando unir os nossos propósitos, através dessa doutrina que é o cristianismo redivivo, para os dias atuais e todos os dias da nossa vivência e da nossa experiência. Todos nós lembramos, através do Evangelho, do grande sermão da montanha, onde ele teve a capacidade de aglutinar em torno dele diversos seres espirituais que foram atraídos pela amorosidade, pela energia, onde ele deixa o grande código de moral e de conduta para a humanidade. O nosso irmão Mahatma Gandhi já dizia que, se a humanidade perdesse todos os ensinamentos trazidos por esse espírito e apenas permanecesse o Sermão do Monte, que a humanidade, nós que fazemos parte dela, não teríamos perdido coisa alguma. Porque as bem-aventuranças estão pautadas no código de moral, de conduta e de vivência, para que nós consigamos ampliar a nossa capacidade, o nosso aperfeiçoamento e, assim, estarmos vivenciando dias melhores sobre a Terra. Que nós sabemos que nós é que estamos construindo esse mundo novo, esse mundo de regeneração está sendo construído no íntimo de cada um de nós, enquanto espíritos em processo de educação espiritual. Então, entre as bem-aventuranças que nos foram concedidas para essa noite, os bem-aventurados, os mansos e os pacíficos. Os brandos, porque eles possuirão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Anotado por Mateus, no capítulo 5, versículo 5 e no versículo 9. Então, nesse propósito, bem-aventurados. Nós, já estudando o Evangelho, já começamos a entender o significado de bem-aventurados, que são os seres que estaremos felizes intimamente.
Após o quê? Após uma série de experiências encarnatórias nesse grande educandário chamado Escola Terra, ao qual nós estamos vinculados, e mestre por excelência, educador especial, só temos um, que é o mestre e irmão Jesus. Embora ele conta com uma pleiade de seres também evoluídos, que estão jornadeando por essa escola, auxiliando a todos nós a vivenciarmos as experiências necessárias para que esse crescimento se dê com muita segurança, através principalmente do conhecimento. Então, bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, e os pacíficos serão chamados filhos de Deus, porque serão reconhecidos como filhos de Deus todos os seres espirituais que já deixam emanar de si, na pureza do 100%, digamos assim, matematicamente, as potencialidades divinas que habitam em todos nós. Serão reconhecidos pela pacificidade, pela mansuetude, pela brandura, pela bondade, pelo interesse, e manter a harmonia do planeta em qualquer parte que esses espíritos se encontrem. Então, as bem-aventuranças sempre vêm após as experiências vivenciadas em depuração espiritual. E nesse tópico que nos foi oferecido, injúrias e violências. Injúria é o ato de injuriar, o ato de desejar mal, o ato de distinguir, o ato de utilizar como um desmando e um descaso. Boa noite. E a injustiça, boa noite, todos nós já sabemos que aquilo que é injusto, que é contrário ao direito de cada um. Na maioria das vezes, nós vemos no planeta Terra, muitas vezes lutamos pelos nossos justiça, mas justiça na nossa visão, justiça no pautado ainda numa propriedade que seja muito mais individual do que coletiva. Tudo que é contrário ao direito. E a violência, nós não precisamos nem fazer definições, porque percebemos que é uma qualidade que emana dos seres ainda descontrolados perante a lei. E que pode existir em todos os seres ainda que não atingimos o estado de perfeição espiritual. Nós lembramos que no próprio Evangelho, o codificador, juntamente com a equipe dos orientadores espirituais, nos alertam para nós, os espíritas, que para o reconhecimento do espírita se faz necessário o esforço, a dedicação, o trabalho que todos nós estamos buscando desenvolver. Para quê? Para que domemos as nossas próprias tendências, que ainda existem em nós que não são 100% aperfeiçoadas. Então, ele não nos fala que nós já estamos no estado de santidade tal que sejamos distinguidos dentro da sociedade, não. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que estamos fazendo, para que cada dia nós sejamos melhores do que nós próprios. E não melhor do que A, do que B, do que João, do que Pedro. Porque a meta de todos nós espíritos é a mesma, perfeição. Então, hoje, melhor do que ontem, e amanhã, melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Quando a doutrina nos chega, revivendo os ensinamentos de Jesus, nos traz uma clareza, tirando o véu da nossa condição, para que nós possamos perceber em que estado nós ainda nos encontramos. E qual é a meta do estado espiritual que Deus deseja para cada um de nós? Perfeição, bondade, justiça, misericórdia, mansuetude. Então já não haverá injúria, nem violência e nem maledicência. Então esse capítulo é um capítulo especial que nos chama a atenção para todos os momentos em que nós vivenciamos na Terra, quando a questão da violência. O Espírito Emmanuel, através da psicografia do irmão Chico, nos diz, num trecho de sua obra, que nós, na maioria das vezes, criamos em nossa invigilância certos padrões convencionais de conduta que nos impedem de qualquer acesso à verdadeira luz. E dentro deles nós dormitamos, nós ficamos parados por algum tempo, à maneira de pássaros cativos,
que encarceraram os próprios asas nas estreitas limitações. O que ele deseja fazer e dizer para essa expressão, para que nós possamos compreender? Invigilância. Padrões de condutas que julgávamos há muito tempo que eram os corretos, os convencionalismos, as condutas desnecessárias que impediam que o indivíduo, como ainda existe alguns, de ver a verdadeira luz da libertação espiritual. Então, é como se o espírito tivesse parado, estacionado, em sono, pensando que essa realidade vai se manter para sempre. Mas é por engano, porque com o passar do tempo, através da lei do progresso, nós percebemos que precisamos sair do lugar comum e fazer novas experiências. Não é de hoje que as sociedades no mundo passam por essas questões violentas e das injúrias. Então, nesse capítulo do Evangelho, anotado por Mateus, uma fala de Jesus, segundo Mateus, que nos diz que nós já sabíamos o que foi dito para os antigos, que não matareis, quem quer que matasse seria condenado pelo juízo. É a questão da lei trazida por Moisés, contrária à lei divina, aqueles que tiram a vida de qualquer ser na natureza. Então, essa condenação seria levada ao juízo. E ele vem e diz, através dos novos discípulos daquela época, eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera, não precisa nem matar, mas está em cólera contra seu irmão, já merece essa condenação do juízo. E aquele que disser a seu irmão uma palavra ofensiva, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser a alguém, você é louco ou desprezível, merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. Olha que expressão forte. Deve ter alguma causa justa nesse desprezo, nesse desmerecimento, porque ele usa uma frase forte para aquela época, para que os indivíduos comecem a temer as suas ações. Se disseres a alguém, és louco, estás desatinado, serás condenado ao fogo do inferno. E esse fogo do inferno, hoje, nós já reconhecemos que é o fogo íntimo em nós mesmos, quando nós nos damos conta do cometimento de um ato desatinado, de um desprezo para alguém. Nós sabemos que o único vínculo que vai nos manter unidos enquanto espíritos em processo de evolução é o vínculo da fraternidade. Porque somos todos filhos do mesmo Pai, Criador e mantenedor da vida, que nós chamamos Deus e que os Espíritos nos apresentam como causa inteligente do universo. Então, nós somos irmãos, mas muitas vezes ainda colocamos esse irmão para fora, sem haver o verdadeiro significado e sentido dessa palavra. Então, se alguém disser o menosprezo pelo outro, serás condenado ao fogo eterno, o fogo do inferno. E esse inferno é uma conduta de mente, é uma conduta íntima de cada um de nós. Então, ele vem nos alertar, nesse Sermão do Monte, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Bem-aventurado é estar bem com sua própria consciência, é estar bem ligado à consciência divina que palpita em nós através das leis que estão escritas, como eles vieram afirmar a Kardec. Quando ele pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Ele diz, na consciência do ser. Então, bem-aventurados quem estiver cumprindo a lei através da consciência e não descumprindo. Porque quando nós descumprimos, o que vem em retorno chama-se sofrimento. O tema nunca foi atual, como nestes dias, injúrias e violência, que vão do item 1 até o item 5 desse capítulo 9 do Evangelho. Então, nós já sabemos que, da mesma forma que espíritos evoluídos, elevados, estão encarnando no planeta nesses últimos dias de agonia, outros espíritos em outros níveis também, ainda imantados ao nosso planeta, que constituem aqueles irmãos nossos equivocados no mal, na violência, na prepotência,
no desequilíbrio emocional e mental, no desequilíbrio espiritual, estão também tendo sua última oportunidade de aqui estar conosco, pelo menos por agora, e na condição em que se encontram. Porque a escola é para todos. Quando nós aproveitamos a escola, nós vamos mudando de escola paulatinamente, naturalmente, participando de outras experiências. Mas quando nós não aprendemos a lição, nós permanecemos na mesma, repetindo as séries. Então, aqueles que vêm mais evoluídos, vêm para contribuir. E os que ainda se encontram no mesmo capítulo que a maioria de nós, expiações e provas, estamos ainda tendo as experiências para modificação. E a violência existe não somente na agressão física, mas na agressão verbal, como esse capítulo do Evangelho nos chama a atenção. Se disseres a teu irmão, és louco, tu serás condenado pelo juízo. Se menosprezar ainda a condição de um ser humano, serás condenado pela própria lei divina. Então, porque a situação é forte. E nos dias atuais, agora, estudando doutrina espírita, estudando outras ciências que compõem esse grande organismo social, nós já percebemos que os sentimentos são carregados diante das palavras. Por quê? Porque para encontrarem meios propícios para mudar de comportamento todos nós e aproveitarmos esse contato com os espíritos mais elevados que estão vindo à Terra, que continuam trabalhando em torno da Terra, esse choque da realidade e do grande amor que Jesus de Nazaré continua doando a todos nós, moradores do planeta. Lembremos dos episódios do Evangelho, quando aqueles que estavam em situações difíceis se aproximavam dele e desejavam algo. O que queres, meu filho, minha filha? Mestre, eu quero enxergar, eu quero ver, mestre, eu quero andar, mestre, eu quero me curar. E o que é que ele dizia? Crês que eu possa, meu filho, minha filha? E a criatura dizia, sim, mestre, eu creio. Então, se tu crês, eu posso fazer, porque é a tua fé que está te curando. E dele saía virtudes, como até hoje. Essa virtude primordial que se chama amor, que vence todas as violências. Então, transformando essa maldade, o fel, que alimenta, em perdão. É por isso que nós estamos jornadeando rumo ao mundo de regeneração. Mas esse mundo é aqui dentro. Não é o planeta por si só que está se transformando, porque o planeta é material. Somos nós, espíritos, que damos essa categoria moral ao planeta. Espíritos em expiações e provas. Expiar significa dizer vivenciar as experiências parecidas com as cometidas em outros momentos, para que nós possamos perceber o que é mesmo fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. E as provas são as experiências adquiridas no passado, em qualquer lugar desse plano espiritual da Terra, que estamos agora colocando em prática para saber se realmente aprendemos. E todos os momentos serão feitos assim. Por isso que estamos nesse capítulo, e só sairemos desse capítulo de expiações e provas quando estivermos com a consciência já tranquila, já extirpando a violência que ainda existe no íntimo de cada um de nós. E nós podemos dizer, mas eu não agrido ninguém, eu não atirei, eu não matei, mas existe a violência verbal, a violência mental, das disputas mentais, que muitas vezes nós estamos vinculados e não nos damos conta que isso está acontecendo. Como nós, espíritas, estudamos o Evangelho, estudamos o Livro dos Espíritos, sabemos das intervenções de nós encarnados para os desencarnados e vice-versa. Então, quando nós estamos duelando com alguém mentalmente, com certeza nós atraímos seres interessados neste duelo. Vêm os pacificadores, aqueles que não desejam que a violência prospere, para nos envolver num fluido espiritual de pacificação,
para que nós coloquemos água na boca em momento próprio, para evitarmos as palavras desnecessárias, porque não vão levar a nada, a não ser a um desequilíbrio espiritual. Mas tem aqueles que ainda comungam conosco nessas experiências da revolta, dos ataques verbais, mentais, e aí a desarmonia se mantém. Esforço, vigilância, dedicação, estudo, que cada vez que nós estamos vinculados com o Evangelho, nós estamos vinculados com a luz maior que existe no planeta Terra, representado por ele, esse irmão maior, o Messias de Nazaré, enviado por Deus para ser o nosso orientador espiritual, o nosso educador. Então, nós atraímos as forças espirituais superiores, porque um dia todos nós nos tornaremos mansos e pacíficos e teremos a oportunidade de vivenciar outras experiências, ou no planeta Terra, ou em outros orbes. Então, não é por acaso que o Mestre deixa como o mandamento maior: amor acima de tudo, Deus, o Pai, Criador e mantenedor da vida. E eles perguntam: qual é o próximo? Amar ao próximo como? De que maneira, Mestre? Como a ti mesmo. Porque, em verdade, o próximo é uma extensão nossa. Somos todos centelhas divinas, centelhas do mesmo Criador. E ele diz: faça ao próximo o que gostaria que ele te fizesse. Então, o estudo desse capítulo nos faz reflexões muito interessantes. Por estas máximas, diz Allan Kardec, juntamente com os espíritos, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. É lei divina. Por isso que ele nos convida a ir até ele. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por quê, mestre? O meu fardo é leve, meu filho, e o meu jugo é suave. Porque ele está submetido à lei divina. Ele não vai de encontro à lei. Tem condições de nos convidar para ir até ele, quando nós estivermos nas aflições, nos desajustes, no íntimo ainda vivenciando a violência, que a violência que está lá fora na sociedade, ela ainda é alimentada por muitos seres. Nós ainda inadvertidamente, quando as estimulamos, quando damos a atenção, quando doamos energias, e muitas vezes não nos damos conta disso. Quando mentalmente nós já damos um palpite para o que deve ser feito com aquele irmão ou aquela irmã que cometeu um ato desatinado dentro da sociedade, a imprensa traz e joga para todos. Óbvio, está aí. Tomamos o conhecimento. Agora, cuidado. Não precisamos vincular o nosso pensamento, a nossa energia, está martelando aquele fato, porque aí nós estaremos auxiliando ele a manter. Chamado mal, ausência do bem, que ainda existe na sociedade. E alguém já nos disse que o mal, ele precisa de aplausos, ele precisa de atenção. É como alguém caminhando num tamanco de madeira, num telhado de zinco. E o bem, que é divino, ele vem calçado em pantufas que não fazem barulho, o silêncio é tranquilo, vai permeando os ambientes, vai se colocando e permanece para sempre. Porque o bem é de Deus. E o mal, entre aspas, é a ausência do bem, porque ainda está no nível evolutivo em que nós nos encontramos. Brandura, moderação, mansuetude. Onde se encontram essas virtudes? Estão todas em nós. Não tem espírito que não as possua, porque Deus nos criou já completos. Por isso que ele nos solicita, ele nos chama. Então, ele condena, ou seja, não admite, chama a atenção da violência, da cólera, até com expressão descortês, de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, trazendo para os dias atuais os preconceitos, as discriminações raciais, sexuais, religiosas, agressões verbais, agressões físicas. Por quê? Porque o indivíduo simplesmente está pautando sua vida
por outro caminho. Escolheu uma outra religião, escolheu uma outra forma de vivenciar suas experiências na sociedade. Espírito na indumentária física, ou branco, ou negro, ou amarelo, ou indígena, todos nós já sabemos que somos espíritos e que a indumentária é uma veste carnal que a misericórdia divina nos oferece para que nós possamos alcançar a perfeição. E todos vestimos e desvestimos várias roupagens materiais para que esse processo possa se dar. Então, as agressões se tornarão desnecessárias, porque são realmente, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos compreendendo, nós vamos dando a nossa colaboração para transformar o nosso mundo íntimo e, com certeza, também transformaremos a Terra. O homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Naquela época, era uma das formas utilizadas pela palavra raca. Então, muito conhecida entre aqueles que não comungavam dos mesmos propósitos. Na verdade, um desprezo, uma humilhação. Hoje a forma pode ser outra, o virar para o lado quando se encontra com a pessoa, usar um chacote, o chamado bullying, nos dias atuais, que com o tempo tem diminuído, porque as leis estão sendo criadas aqui no plano material, para ensinar à humanidade o respeito de uns para com os outros. E lembremos que as nossas leis são cópias muito pálidas da lei divina, que é a lei maior que rege todos os seres e todo o universo. Então, ele vai mesmo mais longe quando a pessoa dizer que o outro é louco, é desvairado. Então, nós já estamos tomando cuidado com todas essas expressões, porque não somente as expressões, mas ele sabia que cada palavra vem carregado com uma energia. E essa energia pode alcançar o outro espírito que está próximo a nós. Então, Jesus já nos ensinava que não devemos rebater o mal com o mal, que não nos é interdito nos defender, mas jamais devemos nos vingar, pois estaremos contraindo débitos e ainda contrários às leis imutáveis de Deus. Jamais o mal pelo mal. Em épocas passadas, primordiais, no início das nossas atividades reencarnatórias, pensávamos que a força era o grande poder para vencer tudo e todos. E revidar com o mal era se tornar mais forte. E hoje nós já sabemos que não vale a pena, porque é uma energia que não desgruda das nossas ações, nem das nossas mãos, quando nós atiramos em alguém. E já temos uma consciência que já está na razão, que nenhum de nós responderemos pelos atos de quem quer que seja, porque a cada um é dado segundo suas próprias obras. Claro que nós temos que nos defender, mas que não seja violência por violência, porque senão vai criar uma bola de neve, e nessa bola de neve nós estaremos comprometidos e imantados com ela, enquanto encarnados, e enquanto desencarnados também. Porque nós estudamos uma ciência, uma doutrina, que tem um objeto como foco o espírito, tanto no plano físico quanto no plano espiritual dos desencarnados. E esses débitos nós vamos contraindo perante a lei divina, e mais cedo ou mais tarde teremos que mergulhar na carne novamente para saldar esses débitos perante a lei, porque a nossa consciência não está bem. Já que as leis estão escritas em nós próprios, é por isso que nós não nos sentimos bem quando o sofrimento bate à nossa porta. A nossa porta íntima. Então, cada dia que nós vamos refletindo, nós vamos percebendo que esse médico de almas tem toda a razão e toda a sabedoria em alertar para que nós não revidemos. Chega a ponto de dizer: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, porque só assim tu estarás imantado com o sagrado em ti mesmo. E esse sagrado é o que eles chamam de reino de Deus,
que está em cada um de nós. Qual o efeito das palavras? Porque Jesus já chamava atenção, como hoje nós já sabemos. Evidentemente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção é que agrava e atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça severa reprovação? Sabe por quê? Porque toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e à lei da caridade, que deve presidir as relações entre nós, seres humanos temporariamente, que estamos em experiências humanas, mas nós somos seres espirituais. E cada experiência humana que nós vivenciamos está contribuindo para o nosso equilíbrio e o nosso reajuste. É contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir todas as relações entre nós. É um golpe deferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o quê? Uma palavra ferina, o ódio, a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Nós estamos vinculados a esse cristianismo redivivo. E ele já dizia no passado e continua dizendo que os seus discípulos, seus seguidores, serão muito conhecidos. Qual o motivo? Por muitos se amarem, e não por muitos se detestarem. Então, as injúrias, as violências estão passando, precisam passar, porque existe uma lei maior, essa lei que harmoniza, que ajusta o espírito com amor, com bondade, com sabedoria, com eloquência, com razão, com disciplina. Nós não sabemos fazer justiça, porque a nossa justiça ainda é uma justiça muito particular, individual, pessoal, intransferível para nós. Mas a misericórdia divina. Por que é que estamos nós encarnados agora neste momento? Neste grande momento pelo qual passa o planeta Terra, um momento de uma pandemia que consome corpos e devolve espíritos para o plano espiritual coletivamente. E nós ainda estamos aqui nesse processo. Não é ao acaso, é uma necessidade de aprendizado, para que nós possamos aprender, conviver e, a partir daí, sairmos mais fortes dessas situações. 2020 foi um ano especial para todos nós na humanidade da Terra. Um ano difícil. 2021 se aproximava, nós desejávamos que ele chegasse. Já chegou um ano mais ou menos, já foi. Nós já estamos agora vivendo um novo período de sucessão de coisas que Allan Kardec chama de tempo. Tempo é a sucessão das coisas. E a vida continua, quer nós estejamos encarnados ou desencarnados. Então, uma palavra ela é carregada de sentido, de energia, que vibra, de quem emite e aquele que o recebe, se estiver na sintonia. Lembremos nós que o corpo físico que nós utilizamos, em sua constituição maior, a maioria é água. E a água é um dos elementos mais simples e mais sensíveis de absorver fluidos. Por isso que ela é utilizada em todas as religiões, pela facilidade que tem. Experiências essas hoje que a ciência já comprova que quando nós colocamos a nossa água diante do culto do Evangelho do nosso lar, com uma música suave e sublime, atrelada às nossas preces, no íntimo do sentimento e da razão, essa água modifica-se. Porque benfeitores do plano maior, em nome de Cristo Jesus de Nazaré, utilizam os elementos necessários para o nosso equilíbrio. Experiências foram feitas com palavras diante da água, palavras de amor, de caridade, de perdão, de muito obrigado, de me desculpe. E a água também fica imantada nas suas moléculas dessas vibrações positivas. O contrário também acontece.
Por isso que ele já chamava atenção. Quando desferimos uma palavra grosseira e ferina em favor de alguém, contra alguém, melhor dizendo, essa energia que parte de nós pode chegar no outro e lhe fazer mal se ele estiver na mesma sintonia. Mas quando nós estamos contritos com a prece, esse escudo invisível que nós temos o hábito de utilizar no nosso dia a dia, nós já não proferimos e também, quando proferirem para conosco, já não terá o efeito que era esperado por alguém. Por isso que ele chamava atenção. Injúrias e violência. Não lance injúria contra alguém, porque volta como um bumerangue para a origem de onde saiu. É a questão da causa e do efeito. Todo efeito é produzido por uma causa, e toda causa produz efeito. Então, não tem espírito encarnado ou desencarnado, nós que não desejemos verdadeiramente felicidade. Sem mescla, o amor sem fronteiras, o carinho verdadeiro, sem interesse, bonança, verdade, paz. O que mais nós temos solicitado nesses dias, meus irmãos e irmãs, a misericórdia divina, quando soubemos da pandemia que estava assolando parentes, amigos, vizinhos, lá distante, e um dia está bem próximo a nós. A misericórdia do Pai. Quantas preces, quantos evangelhos nós devemos ter realizado? Continuemos, porque fortalece a alma, fortalece a fé, e nos ligamos aos trabalhadores do plano maior para que eles venham nos trazer o medicamento, a brandura aqui dentro. Revolta contra a lei, jamais. Já passamos desse tempo, porque a lei nos diz, caso contrário, se não tivéssemos necessidade, nós não aqui estaríamos. Estaríamos em outros orbes, mas se estamos na Terra, é porque estamos vivenciando essa experiência. A felicidade vai se fazer, são as bem-aventuranças que Jesus nos traz lá da montanha. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus, herdarão a terra. Mas, mestre, como herdar a terra se o Senhor nos fala do reino de Deus? Herdar a terra pacificada, voltar para usufruir daquilo que nós estamos contribuindo. E nós já sabemos que o planeta está passando por um momento grande de seleção. Em todas as épocas foi assim. E nesses dias não é diferente. Quantos desencarnes coletivos? Porque é hora do saneamento. O joio está sendo separado do trigo. O joio está sendo amarrado, será queimado, será colocado em momento próprio. E o trigo será guardado no celeiro. Para quê? Para que no futuro todos nós possamos alimentar. E entre esse trigo está a mansuetude, a pacificação, a bondade, a misericórdia. Os brandos e os pacíficos. Mas o que queria Jesus dizer com estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo ele recomendado ao homem que renunciasse aos bens deste mundo, lhe prometendo os do céu, renunciar não é propriamente a palavra adequada, no sentido que nós entendemos, porque nós precisamos desses bens. O que ele nos chama a atenção é o apego pelos bens que não nos pertencem, que nós chegamos e encontramos, os bens materiais, pertencem à misericórdia divina, mas que nós cuidemos dos bens também que estão aqui dentro. Onde está o vosso tesouro? É aí que está o vosso coração. Não nos apeguemos, porque vai atrelar a nossa energia, vai atrelar o nosso sentimento, vai atrelar a nossa vontade, e nós precisamos caminhar como seres espirituais, viajores do universo, retornando diversas vezes às moradas da casa do Pai, retornando ao plano físico, que também é morada da casa do Pai, para ir nos desenvolvendo e desapegando de tudo que nós imaginávamos
que era nosso. E já sabemos que não. A vestimenta física, a indumentária, é o empréstimo da misericórdia, do amor de Deus por nós. Então, enquanto nós aguardamos os bens do céu aonde? No íntimo de cada um de nós. Mestre, onde está esse reino que o Senhor nos fala? Não aguarde, meus filhos, que o reino venha por aparência, não. Por quê, mestre? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Está entre vós. Hoje nós sabemos que os Espíritos vieram nos dizer que as leis estão escritas em nossa própria consciência. À medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos experimentando um estado bom de pacificação, de mansuetude, eu consegui vencer. Naquele momento da raiva que ia nos tomar para dizer algo a alguém, nós conseguimos refrear, botar água na boca, pensar, desarmar o corpo físico e relaxar. E depois nós damos graças a Deus que eu não disse, graças a Deus que eu não fiz. Então, nós estamos sintonizando com o divino que está em nós. Não liguemos mais interesses aos bens da matéria do que aos bens espirituais. Precisamos, temos que zelar, temos que cuidar, é patrimônio dado, emprestado pela misericórdia divina. Para quê? Para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Por isso que a encarnação nos é necessária como uma educação que faz parte do projeto de Deus. A reencarnação é um processo educativo. E esse processo educativo nos auxilia e muito, que através do estudo nós também evoluímos. Então, quando a humanidade se submeter à lei de amor, à lei de caridade, deixará de haver a chaga da sociedade que se chama egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Que a fortaleza é aparente, a violência vem do íntimo, muitas vezes como uma defesa. Tal é a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado um mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Então, aqueles que estão se conduzindo ainda pelo chamado mal, a ausência do bem, pleiteando injúria, violência, maldade, estão sendo afastados do planeta, porque não estão tendo condições vibratórias de se manter nesse grande momento de rumo ao mundo de regeneração. Porque a maioria dos espíritos estamos buscando fazer uma limpeza aqui dentro para que as nossas atitudes passem a ser renovadas em qualquer meio social que nós estejamos. Muitos de nós estávamos planejando agora o retorno às nossas instituições físicas, mas não sabíamos o que iria acontecer devido ao comportamento da humanidade, é lógico. Pensávamos que em 2022 já estivéssemos livres da pandemia. Mas olha o cenário que está nos apresentando agora, mas nem por isso nós vamos perder a esperança, porque através do amor, da caridade, da bondade, nós já começamos a pensar também no outro. E pensar no outro já vai diminuindo em nós o chamado egoísmo, que eles chamam e tem ainda como uma grande chaga social. E nós sabemos que sim. Porque o egoísmo nos diz primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. E o altruísmo já está nos dizendo que fora da caridade não tem salvação. Então, bem-aventurados, já existem muitos seres nessa condição, porque já entenderam, vivenciaram, experimentaram a proposta de Jesus de Nazaré e hoje fazem parte dessa grande equipe, dessa grande pleiade de seres iluminados que estão com ele trabalhando aqui em nossa escola Planeta Terra, nos sustentando, nos amparando. E nós mantenhamos-nos sempre vinculados ao Evangelho de Jesus. Porque esse Evangelho é o nosso roteiro, é a nossa luz
para a nossa evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe. Continuemos em paz. O Espiritismo vem cumprindo a sua missão, né? Nos trazendo instrução, conhecimento e, acima de tudo, consolação, preparando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração para os desafios que virão. E essas palavras, elas confirmam tudo isso, né? Vem nos trazer aquilo que a alma tem sede, que é justamente a mensagem do Cristo, que é a paz e o amor entre os homens, né? Com certeza. Vamos deixar agora aqui aberto as perguntas. Sejamos sucintos, porque a sala tem muitas pessoas e eu creio que muitos vão querer fazer pergunta, né? Extrair do nosso amigo alguma informação a mais. E eu quero ter o privilégio de fazer a primeira pergunta. Professor, como a gente ser prudente? Como é que a gente consegue ser prudente sem ser malicioso? Né? Já que essa questão de ser brando é um desafio, né? Pois é. A prudência é algo que nos diz que fiquemos atentos, porque nem tudo que todos estão fazendo ou desejando fazer é benéfico. Então, não seremos maliciosos quando nós estivermos atentos, buscando a prudência para determinadas atitudes. E, na medida do possível, além de sermos, que nós possamos também alertar o outro. Fique atento, tenha prudência diante dos convites, diante das manifestações dos dias de hoje, porque, como Deus diz Paulo, tudo no mundo é possível, mas nem tudo é lícito. Então, nós não temos a necessidade de estarmos fazendo o que todo mundo faz. Lembremos dos nossos antepassados, nossos avós diziam que, quando a gente dizia, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. E cada um de nós respondemos apenas pelas nossas atitudes. Então, prudência, meu filho, prudência, reflexão para tomar a decisão correta. E todo mundo vai ter que entender, né, que a prudência faz parte do espírito. E não é maledicência, não está magoando, não está se fazendo de metida besta, não. Meu caminho, a minha trilha é essa. Os convites que chegam para mim agora já não me interessam mais, porque meu roteiro de vida é outro, não é mais aquele do passado. Se me permite. Boa noite. Pode fazer a pergunta. Bem? Boa noite. Não, você tem a preferência. Siga. Edivaldo, boa noite. Boa. No passar dos séculos e dos anos, sem que a interrupção do certo, o do bem se faça, a mansidão, a benevolência, a caridade, ela vai fazendo parte do nosso espírito e do nosso íntimo, por consequência de nós encarnados do ser humano. Edivaldo, como acelerar esse processo? Como acelerar esse processo? Primeiro, nós temos a nossa vontade, o nosso querer, que muitas vezes nós utilizávamos algumas desculpas, entre aspas, como se existisse algo que nos impedisse. Nós sabemos que quando temos uma tomada de decisão, porque todos nós possuímos o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio, embora ainda no nível evolutivo em que nós nos encontramos, ele define os nossos rumos. Então, acelerar esse processo, ouvir o conselho dos espíritos, fazermos a leitura que nós fazemos e entendermos o que é mesmo a verdadeira caridade. Porque muitas vezes tem situações que nós imaginávamos que era caridade. Caridade é saber dizer sim, caridade também é saber dizer não. Então, com o tempo, nós vamos abrindo um patamar, na minha opinião, que aí, quando nós nos dermos conta, vai ver que nós já estamos acelerando esse processo sem precisar que haja atropelo. Porque, já que é a meta, todos nós chegaremos lá.
uns mais conscientes, outros menos, digamos assim. Então, é dessa forma que eu vejo. No passado, nós imaginávamos de outra forma. Hoje, nós estamos em dias outros, com um manancial de informações que nos chegam assim com uma rapidez incrível devido à tecnologia, mas que em determinado momento nós temos tempo de parar, pensar, agir e tomar a decisão correta. E a prática, que o que nós colocamos em prática, com certeza, vira um hábito, assim como o ar que nós respiramos todos os dias. Está desligado, Érico, o seu áudio. Desculpe. Gostaria também da preferência de fazer a pergunta logo no início, porque daqui a uns 10 minutos estarei saindo para o meu evangelho no lar. E aí já adianto alguma coisa. Em princípio, eu agradecer a nosso irmão Edivaldo pela oportunidade que nos deu de conhecê-lo de uma forma mais direta e a excelente palestra que ele nos trouxe, né? Excelente tema. E eu tenho uma questão que vai fustigar o seu juízo, meu irmão, em relação a esse tema. Injúrias e violências. Como se defender das injúrias e violências dentro da casa espírita para os trabalhadores? O que é que meu irmão acha sobre isso? O que é que eu acho sobre isso, né? As injúrias e violências, elas estão na sociedade como um todo. E também na casa espírita. Porque nós sabemos que nós, trabalhadores, nos encontramos com espíritos outros, e as situações podem acontecer, mostrando que a verdade é que nós ainda não atingimos o patamar de evolução que Deus deseja. Então, primeiro, não fazer com que elas aumentem será o nosso papel. Eu estou sentindo, estou percebendo, o que fazer? Não fazer com que ela aumente. Porque senão pode tomar uma proporção bem maior, que não é aquela que o indivíduo deseja. Então, um dos recursos, a conversação saudável. As conversações para o esclarecimento necessário de todos os encarnados envolvidos no processo, para que nós possamos ter a clareza necessária de que não vale a pena, que estaremos perdendo a oportunidade do trabalho. E não podemos descartar também esse grande mecanismo que se chama prece. Não duvidei do valor da oração, como diz a irmã Joana de Ângela, porque a oração tem força, a oração tem poder. E quando nós oramos, nós já sabemos como é que nós oramos, como oramos e por que oramos, nós atraímos entidades espirituais que têm o maior prazer em de nos vermos unidos e não separados. Então, que existe, existe. Pode existir? Pode. Porque nós não somos perfeitos. E ser espírita não é qualidade de gente. Nós sabemos que nós somos seres humanos, como todos somos, só que temos uma meta. E essa meta é comum, eu costumo dizer, que nas casas espíritas, a maioria de nós não temos laços consanguíneos, mas temos uma afinidade comum. Procuramos a casa espírita porque o objeto foi a doutrina. Então, esse foco deve ser a doutrina. Como diz aquela experiência do indivíduo que está na casa espírita e diz, eu vou deixar, porque aqui eu ouço isso, eu ouço aquilo, e o gerente, o doutrinador, o gerente, o coordenador, o presidente, quem for, chama ele e diz, meu amigo, pega esse copo de água, coloque na cabeça e dê voltas incessantes. E não deixe a água cair. E ele faz. Deixou a água cair? Não. Por quê? Porque eu estava concentrado na água do copo. Então, eu não tive tempo de estar vendo isso, vendo aquilo, mas que existe, existe. Então, o nosso papel não é fazer de conta que não existe, mas não permitir que cresça. E nós temos recursos para isso. Porque, caso contrário, uma oportunidade perdida nesse processo educativo ao qual todos nós estamos vinculados. Não sei se eu lhe respondi, Érico Oliveira. Obrigado, meu irmão. É dentro desse sentido mesmo. Agora acontecem muitas coisas que a gente não tem como fazer esse tipo de controle, principalmente entre os trabalhadores. No dia a dia a gente presencia muita coisa desleal, né? Muita coisa desleal.
e que ofende a doutrina de forma direta. Mas o propósito da solução é nesse viés que você colocou mesmo. Muito obrigado. Por nada, precisamos conhecer o Evangelho de Jesus e ver que nós não vamos jogar fora novamente, né? Se foi no passado, agora é hora de aproveitar da melhor forma possível. Amigo Edivaldo, boa noite. Prazer em revê-lo. Boa noite, Agenor. Prazer todo Tudo meu. bom, meu querido? Como é que vai você? Também aí. Estamos indo Graças aqui, a Deus. na paz de Deus, trabalhando e Muito vivendo bem. experiências. Aproveitando esse gancho aí de Érico, boa noite a todos. Tudo bom, Érico? Tudo bom a vocês, né? Fernando? Boa noite. Aproveitando esse gancho de Érico, eu faria a pergunta também a você, mais ou menos na ideia que Érico trouxe, onde Jesus, no Evangelho, que faz parte do contexto que você leu, né? Mas acrescentando na estranha moral, Jesus diz o seguinte, que o Espiritismo vem realizar, quer dizer, Kardec diz essa citação de Kardec, na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Ora, esses abusos é decorrente da nossa imperfeição. Mas a nossa imperfeição, ela também precisa ser somada dentro do movimento espírita, na casa espírita, que há muitos abusos, muita prepotência, né? Muita vaidade. E como é que a gente pode, mais ou menos dentro da ideia da lógica de Érico, envolver-se no sentido de que temos que extinguir e, às vezes, ser forte nas decisões. E aí vem um grupo e diz que você está faltando a caridade. Dá uma força nesse... Não sei se foi objetiva a minha pergunta, deu para entender? Deu, entendi perfeitamente. Então, ótimo. Eu lhe agradeço essa resposta, porque a gente sabe que no movimento espírita a gente ainda convive muito com esse mal. Sim, sim. Que faz parte, e é por isso que o livro dos Espíritos, né? O livro dos Espíritos manda que a gente tenha... eu acho que não é andar com aquela sandália que você colocou no início. Tem momento que a gente tem que andar com o tamanco mesmo para dizer, ó, gente, estamos aqui, viu? Firmeza de decisões. Desde que tem que ter uma atenção, firmeza de decisões, desde que essas decisões sejam tomadas de sentimento fraterno. Porque se for com sentimentos iguais aos demais, não haverá contribuição. Pode parecer que haja contribuição, porque, em verdade, nós não estamos vendo o que se passa no íntimo das criaturas, não é isso? E nós estamos aqui fazendo reflexões, isso não significa dizer que nas minhas colocações sejam as receitas prontas. Todo mundo está entendendo. Então, tem decisões que precisam ser tomadas pelos dirigentes, pelos diretores, pelo grupo mantenedor da casa, sim. Primeiro ponto, continuo batendo na tecla, diálogo. Porque todos nós passamos por isso. Não pensamos que nós também não passamos, não. O diálogo, chamar as criaturas para conversar dentro da proposta de Jesus, porque a proposta dele é a única que vai nos levar à harmonia, à mansidão, mas tem atitudes que precisam ser tomadas. Outra coisa que você chamou a atenção aí é a questão do poder. Nós ainda não demos conta que esse poder é temporal. O livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, está cheio de espíritos que mantinham poder na Terra e que pensavam que esse poder era para sempre. E terminaram vendo que não, porque saíram daqui, deixaram o corpo físico, chegaram no plano espiritual e perceberam que não tinha nada. Então, está faltando também esclarecimento da essência da doutrina, do Evangelho de Jesus. Perceber que nós não somos donos de coisa alguma, muito menos de centro espírita. O diretor dos centros espíritas, de todas as religiões que se encontram na Terra, é Jesus de Nazaré, onde haja amor, onde haja justiça, pacificidade. Agora, tem momentos que tem que ter tomado decisões, por isso que os diretores são responsáveis pela instituição, responsáveis encarnados pela instituição. E lembremos que tem os responsáveis desencarnados, né?
que com muito amor e carinho estão fincados na rocha da espiritualidade maior, as atividades espirituais, para que se concretizem aqui. O esclarecimento, a boa vontade, para com aqueles nós que ainda agimos assim, chamando a atenção, cuidado, porque assim como estamos encarnados agora, daqui a alguns minutos poderemos não estar, e vamos levar essa situação. E ao invés de adiantar, de acelerar nosso processo de caridade, como disse o Wilson, e de compreensão, nós podemos estar parados, emperrados em algum momento. E o sofrimento vai vir junto. Não tem para onde correr. Isso faz uma reflexão, Edivaldo, pelo seguinte, depois, como você começou bem aí, depois do diálogo, depois do atendimento fraterno, depois de várias situações de tentar contornar, certo? Chega uma decisão final, que às vezes até de você afastar o indivíduo. Aí é que vem a pergunta crucial. Estamos soltando com a caridade, nós estamos violentando essa pessoa não estar em contato conosco, no convívio conosco, porque o Evangelho às vezes é interpretado de maneira diferente, se pega voltando de novo à caridade. Porque caridade é você também saber dar um não. Sim, sim. Né? Você dá uma negatividade, é você cortar o mal pela raiz. E aí é que fica aquele mimimi no movimento espírita quando você toma uma decisão forte. Pois é, se vai haver prejuízo para a maioria, é como diz o Livro dos Espíritos. Se o indivíduo está prejudicando a si mesmo, já ouviu o chamado e não deseja parar, paciência. Agora, se ele está prejudicando um grupo, aí decisões precisam ser tomadas. Que agora a responsabilidade aumentou. É de todos. Joana de Anjos tem um pensamento maravilhoso a respeito disso. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Joana de Anjos. Exatamente. Com certeza. Edivaldo. Oi. Um beijo grande no seu coração, lindo e útil. Oh, verdade. Saudade de você. Maravilha. Edivaldo, no tempo atual, né? Vamos trazer para o nosso tempo atual, você até já falou alguma coisa sobre isso, mas rapidinho, porque o tempo é curto, se você pode, como amansar as feras internas, né? Que existem sempre em nós, e principalmente aquela fera que insiste em ser o comandante das nossas ações. Aquele lobo, né? Como já disse o grande mestre ao seu discípulo, o mestre chamou o discípulo para ensinar que em nós existem dois lobos degradando, um lobo do bem e um lobo do mal. E aí o discípulo pergunta, e quem vai vencer essa briga, mestre? Ele disse, aquele que eu mais alimentar. E nós sabemos disso. Conhece a ti mesmo, Piedade. Não é essa a proposta? Conhece a ti mesmo. Quando Santo Agostinho diz, fazei o que eu fazia naquele tempo. Bem que você diz para trazer para o tempo atual, mas hoje, quando a gente já vai dormir, a gente já vai cair nos pedaços, muitas vezes, que não dá nem para fazer a reflexão do dia. Quais são as ações que eu estou tomando que não está me agradando e não está agradando ao outro? Então, quando a gente quer ser verdadeiro conosco mesmo, a gente começa a observar e começa a fazer um esforço para diminuir. E aí essas tendências poderosas, né, que passam com o tempo, que a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum, elas começam a diminuir e dar lugar a outras que nós sabemos que somos capazes de colocar para fora. E que nem por isso seremos covardes. Porque quem faz o bem é um grande herói. Porque vencer a si mesmo não é fácil. E às vezes a gente pensa que está vencendo o outro, né? Obrigado. Por nada. Tem alguns comentários aqui. Da sala. Fernando, quer falar alguma coisa, Fernando? Se der tempo, eu gostaria de me expressar. Boa noite, Edivaldo. Só vamos ter mais tempo só para mais uma pergunta. Tá em bem. respeito ao tempo e às pessoas que estão aqui presentes. Não vou fazer pergunta.
Primeiro, parabenizar o Edivaldo, dar boa noite a todos, e dizer que, com relação a esse assunto proposto, essas dificuldades que passamos dentro das nossas casas espíritas, roçando o Haroldo Dutra e o Trigueirinho, numa conferência que eles tiveram aqui no Espírito Santo, falaram sobre esse tema e disse que é de muita importância que os fraternos, entre si, fizessem um atendimento fraterno. E se fizesse, se possível, uma reunião mediúnica entre os participantes da casa. Então, isso é muito importante para amenizar as situações e evitar contendas futuras. O diálogo. Né? E aproveitando, para finalizar, Joana de Ângeles nos fala que somos espíritos doentes em tratamento difícil, por agradarmos a condição de infelicidade que nos é a tônica favorita. Todavia, Jesus é o médico divino e a sua doutrina é o medicamento eficaz de que nos podemos utilizar com resultados imediatos. Então, um dos medicamentos eficazes, já falado e decantado, é a vigilância e oração. Com certeza, Fernando. É isso. E a prática do Evangelho, né? O Evangelho é a única solução nossa, é o grande medicamento. O Evangelho. Gente, em respeito ao tempo, à espiritualidade, as pessoas que estão presentes aqui, infelizmente a gente vai ter que terminar. E eu queria agradecer a Edivaldo e a todas as pessoas que aqui estiveram presentes, contribuindo não só com conhecimento, mas com a paciência, a tolerância, o espírito de aprender, de participar, de desenvolver o sentimento fraternal entre nós espíritas, né? Precisamos desenvolver muito esse sentimento. Eu quero passar a palavra para o senhor Edivaldo, para ele fazer as considerações finais e se ele poderia fazer a prece final. Posso sim, para mim é um prazer. Fique à vontade. Obrigado. Ok, eu mais uma vez volto a agradecer o convite, né, para contribuir com essas pequeninas reflexões. Agradecer a todos e todas que aqui se fizeram presentes, que é muito interessante. Eu digo que aqui nós estamos na sala do céu. E pergunte onde é que está essa sala que a gente não sabe responder. Mas estamos vinculados pelo mesmo pensamento, pela mesma proposta, cada um no seu cantinho, e Jesus visitando a todos nós. Então, obrigado aos amigos que encontro por aqui, aqueles que já o conheço, e os demais que estou conhecendo agora, nesse centro espírita. Que Jesus abençoe a todos. E convido nesse instante para que possamos entrar em estado de prece, observando a nossa respiração, observando o propósito que nos trouxe aqui nesta noite, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, percebendo a presença amiga do nosso anjo da guarda, esse amigo incondicional de todas as horas, que aproxima-se de nós em todos os momentos, principalmente naqueles em que nós assim desejamos, como nesse instante. Coloca a sua mão de luz na nossa cabeça e no nosso coração, fazendo uma ponte de ligação da razão com o sentimento. E à medida que nós vamos respirando, nós nos sentimos pacificados, fortalecidos e agraciados com a mensagem do Evangelho de Jesus presenteado para todos nós. E assim, nesta partilha, de nós conosco, de nós com o nosso mentor espiritual,
possamos elevar o pensamento a Ele, dizendo: irmão e mestre Jesus de Nazaré, obrigado, querido amigo, por mais este momento de luz. Obrigado por esse ponto de luz que se reflete no universo do planeta Terra nesse instante. Porque o Senhor nos disse que quando 2 ou mais estivéssemos reunidos em teu nome, com certeza o Senhor se faria presente. E aqui estamos nós nesta noite, vinculados em vários locais onde a luz se faz presente. Obrigado, Jesus, que a sua paz permaneça conosco, agora e por todo sempre. Que assim seja. Assim seja.